E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o Grid CSS, que é um mecanismo que nos permite construir layouts adaptativos, responsivos, nos ajuda a posicionar de forma mais fácil os elementos de uma página web. Eu tenho aqui um projeto com um container, um elemento HTML que é o container, uma div e 9 elementos internos, como vocês conseguem ver. O código é esse aqui, bem simples, uma div com a classe gridContainer e 9 elementos internos que são 9 divs com a classe gridItem, enumerados de 1 a 9. O estilo aqui posto é apenas para dar esse visual que vocês estão vendo aí. Aqui no gridContainer eu defini uma largura, 700 pixels, alinhei no centro com margem, coloquei um padding para que os elementos internos não colem na borda e uma cor de fundo. No elemento gridItem, eu tenho apenas um padding superior e inferior. Os laterais estão zerados, que é para dar uma aumentada na altura do elemento. A cor de fundo é essa teal. A fonte, a cor da fonte. Observem que aqui no elemento interno, eu estou usando o display flex para centralizar horizontalmente e verticalmente os números dos elementos, como vocês conseguem observar aí. Então vamos lá, vamos partir para a utilização do Grid CSS. O Grid CSS, ele basicamente organiza os nossos elementos em forma de grade, ele trabalha com este layout. Ele organiza os elementos de forma que nós trabalhemos com colunas e linhas. E para utilizar isso, a gente precisa definir um container. O meu container é esse a quem eu dei essa classe gridContainer. Para utilizar o CSS Grid, basta a gente definir display grid. Uma vez que ele trabalha com grades, então a gente precisa definir a quantidade de linhas e colunas. Para definir a quantidade de colunas, por exemplo, que eu quero que o meu layout tenha, eu utilizo o grid template columns. Essa propriedade me permite definir quantas colunas o meu layout vai ter. Para definir, por exemplo, se eu quiser trabalhar com 2 colunas, basta eu colocar isso aqui, ó, alto, alto. A quantidade de valores que eu tiver aqui é a quantidade de colunas. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 colunas. Aqui, 4 colunas. Então, vejamos, 2 colunas. Vou lá para o meu navegador, atualizei. Observem que ele já organizou os meus elementos internos em 2 colunas, como vocês conseguem observar. Se eu colocar mais um, ele vai definir 3 colunas. Mais um, 4 colunas e assim sucessivamente. Bacana? Outra coisa que dá para definir aqui também é qual vai ser a largura dessa coluna. Ó, eu sei que o meu container ele tem 700 pixels. E aí, para definir o tamanho, eu falei para ele que eu queria 3 colunas. Então, ele pegou esses 700 pixels e dividiu para as 3 colunas. Então, vocês estão vendo que as 3 colunas têm larguras iguais. Eu posso, se eu quiser uma coluna com a largura maior do que as outras, basta você especificar na posição. Então, a primeira coluna eu quero que ela tenha 300 pixels. Então, é a mais do que as outras. Vocês vão observar que a primeira coluna ficou maior. Se eu colocar aqui que a última também vai ter 300 pixels, a terceira coluna, é o que vocês estão vendo aí. A coluna central ficou apenas com 100 pixels. 300 na primeira, 300 na segunda. Total é 700, sobrou só 100. Por isso que a coluna central está pequenininha assim. Se você quiser
de forma igualitária, basta colocar alto. Vai ficar tudo com tamanho, com largura igual. Para definir a quantidade de linhas, funciona da mesma forma. A gente vai usar para isso a propriedade grid template rows, quantidade de linhas do template. E aqui a gente consegue especificar também. Então a gente tem aqui três linhas, eu vou colocar que a primeira linha vai ter 300 pixels e as demais automáticos. É o que a gente está observando. Então a primeira linha ficou com 300 pixels. Então, recapitulando, basicamente para a gente utilizar o CSS Grid Layout, a gente vai no nosso elemento Container, que é uma div a qual eu dei essa classe Grid Container, e coloquei display igual a grid. E aí a gente define essa propriedade Grid Template Columns para definir quantas colunas e rows para definir quantas linhas a gente quer no nosso template. O columns é o suficiente. Observem que se os elementos não couberem na mesma linha, ele joga para a linha de baixo. Ok? E outra propriedade que dá para utilizar. A gente está observando que os elementos eles estão colados uns aos outros. Existe uma propriedade chamada row gap, que define o espaçamento de um elemento interno para outro. E aqui no row, ou seja, o espaçamento de uma linha para outra. Eu vou definir aqui um valor para a gente observar, 10 pixels. O que aconteceu? A gente consegue observar que de um elemento para outro, de uma linha para outra, foi adicionado um intervalo, uma distância de 10 pixels. É o que vocês estão observando aqui nessa linha, nessas duas linhas em azul. Aqui a gente está visualizando o elemento container, que está com a cor azul escuro. Se eu quiser dar um espaçamento entre as colunas, que propriedade eu utilizo? Column gap, 10 pixels. E agora a gente consegue observar que entre as colunas também foi dado um distanciamento. Outra coisa que dá para fazer é alinhar os elementos em um ponto específico, de forma semelhante ao Flexbox. E para isso a gente tem a propriedade Justify Content. Então a gente pode centralizar, por exemplo. Justify Content é para definir, para alinhar os elementos internos na horizontal. Então, eu defini centro, então todos os elementos foram alinhados no centro. Quando a gente define essa propriedade, vocês observam que a largura deixou de ser definida daquela forma anterior, usando o espaço todo. Mas a gente pode, se você quiser, você pode ir lá e definir uma largura específica para esses elementos. Você vai lá no Grid Item e coloca uma largura maior, 200 pixels, por exemplo. É o que vocês estão observando aí. Voltando para o Justifying Content, a gente consegue colocar no começo, os elementos no começo do container, no final do container. A gente consegue colocar um espaço entre os elementos. E aí a gente consegue observar que o gap, né, que é a distância entre as colunas, deixa de fazer diferença nesse contexto aqui. Space around, para colocar um espaço entre, então não só entre os elementos, mas antes deles também. Então agora o espaço foi distribuído ao redor de todos os elementos.
Voltando para o center, centralizado. Para alinhar os elementos na vertical, a gente utiliza a propriedade Align Content. Então, posso centralizar também. Só que para visualizar a aplicação desse efeito, a gente vai ter que definir uma altura para o container. Então, vou definir uma altura aqui de 700 pixels também. Então, agora sim a gente consegue observar que os elementos foram centralizados na vertical também. E da mesma forma que o Justify Content, também a gente tem aquelas propriedades Space Between, Space Around, como vocês podem ver aí. Agora que a gente já consegue definir qual vai ser o layout com o qual a gente vai trabalhar, existem algumas outras propriedades que podemos utilizar também. Eu vou atribuir uma classe aqui ao elemento 1. Então, aqui dentro da propriedade class, a gente vai colocar mais uma classe. Vou chamar de item 1. E aqui no CSS a gente vai definir alguns valores para esse item 1, que é essa primeira div aí. Uma propriedade da qual nós dispomos para trabalhar, para posicionar um elemento interno de forma separada, de forma individual, é a grid column. Para que ela serve? Observemos uma coisa aqui no meu layout. Essa propriedade grid column serve para a gente definir quantas colunas esse elemento vai ocupar. Só que a contagem não é simplesmente uma coluna, duas, três colunas. A gente conta da seguinte forma: qual que é a linha da coluna? A gente tem aqui, acompanhando o cursor do mouse, a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. Então a gente tem 4 linhas na coluna. E aí, se eu disser que eu quero que esse primeiro elemento meu aqui, que foi aquele que a gente deu a classe item 1, ele ocupe estes dois espaços, a gente vai ter que dizer que esse elemento ele vai começar na linha da coluna 1 e vai até a linha da coluna 3. Então, linha 1, linha 2, linha 3. Vejamos. E, como eu falei, a gente tem que definir o ponto inicial e o ponto final. Então, ele vai começar na coluna 1, na linha da coluna 1 e vai até a linha da coluna 3. E aí a gente vai ter esse comportamento que eu falei. Então, ele está começando aqui na linha da coluna 1, linha 2 e terminando na linha 3. Se eu quiser que esse elemento 1 ele ocupe toda essa primeira linha, ocupando as 4 colunas, só basta a gente definir que ele termina na linha 4. Alterei. Pronto. Ele ocupou até a linha 4. Outra coisa, se eu quiser que esse elemento ele ocupe esse espaço todo aqui, onde está o 3 e o 4 também, a gente vai ter que definir agora então qual que vai ser, quantas linhas ele vai ocupar. E a contagem é da mesma forma que com as colunas. A gente começa aqui com linha 1, linha 2 e linha 3. Ou seja, esse elemento vai começar na linha 1 e vai terminar na linha 3. Para isso a gente vai usar a propriedade grid row, row que é linha em inglês. Então começa na linha 1 e vai até a linha 3. Atualizei, pronto. Como eu falei, linha 1, 2, vai até 3, coluna da mesma forma, coluna 1, 2, 3. E aí vocês podem alterar isso para ver o comportamento desse elemento. Façam testes para vocês visualizarem. A gente pode mudar ainda a localização desse elemento. Por exemplo, se eu quiser que este elemento ele não comece na coluna 1, mas sim ele comece na coluna 2. Você pode alterar e ver. Observe então que a gente mudou a posição do elemento. Vou fazer aqui com a linha também. Eu quero que ele comece na linha 2. Então observem que o elemento 1
ele mudou de posição. Isso é algo bem legal do Grid CSS. Existe uma outra propriedade que substitui essas duas, que é a Grid Area. É a mesma coisa, só que ela espera aqui 4 propriedades. A primeira, qual que é a linha inicial, a linha da linha inicial. Então, vejam bem, aqui é a linha da coluna, linha 1 da coluna, linha 2, linha 3, linha 4. E aqui é a linha 1 da linha. Linha 1 da linha, traduzindo, né, no nosso português, em inglês seria row line, né? Mas traduzido fica linha da linha. Então, primeira linha, segunda linha, terceira, quarta linha. A gente define a primeira propriedade no Grid Area. A primeira é qual que é a linha da linha. Então, eu vou colocar aqui que ele vai começar na linha 1, na coluna 2. E ele vai até a linha 4, na coluna 4 também, até o final do container. Então, observemos, ele começou na linha 1 e terminou na linha 4. Então, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, correto. Começou na coluna 2 e terminou na coluna 4. Então, ó, coluna 1, coluna 2, começou na 2, beleza. Coluna 3, coluna 4, terminou na coluna 4. Exatamente isso aí. E o Container Grid, ele faz isso aqui, ó, quando os elementos não cabem mais, ele insere mais uma linha. A gente pode diminuir, então, também, ó, a dimensão desse elemento, ó, começando agora na linha 2 também. Então, agora ele veio para a segunda linha. Começando na linha 3, ele vai diminuir mais. Veio para a linha 3. Legal, isso aí. Se eu definir aqui, diminuir, aumentar o número da coluna aqui, ele começando na coluna 3, ele vai diminuir mais de tamanho. Então, a gente consegue observar que o 1 que estava lá no começo do container, ele foi para o final. Dessa forma, você consegue posicionar qualquer elemento interno. Basta você identificar esse elemento interno que você quer posicionar num local específico, vem aqui e usa essas propriedades, Grid Column e Grid Row. E o Grid Area substitui elas. Você pode, se você informar o Grid Area, você não precisa informar o Grid Column e o Grid Row. Legal? Pessoal, é isso aí. O Grid CSS nos proporciona várias possibilidades para definir um layout, facilita esse trabalho de construção de layout e dá para utilizar em conjunto com o DisplayFlex, com o Flexbox, tá? Não é uma coisa concorrente uma à outra. Você pode utilizar as duas, como vocês observaram aí. Eu usei o grid, o display grid no meu container, que é esse que está em azul escuro, para definir o posicionamento dos elementos internos. E esses elementos internos, eles possuem outro elemento interno, que aqui no caso é o valor, o número. Então, para posicionar esse elemento interno dos itens dentro do grid, eu usei o DisplayFlex e centralizei. Por isso que os números estão no centro. Legal? Então é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem deixar comentários aí no vídeo. E até a próxima.